Não. Livro número 3. Que eu, inteligentemente, não tô... Ah, tá aqui. E vamos começar, né? Bom, mais um dia de aula aí com vocês. Mais um dia aqui separados, né? Já estamos experts. Essa semana eu tive que ir lá na escola. E aí, fazia 120 dias que eu não ia lá, né? E a gente vai vendo o quanto que nós estamos, o tempo está passando rápido, né? São 120 dias, então faz 120 dias que nós estamos aqui, são 4 meses, né? 25% do ano, é isso? Não, mais 4, 8, 12. Mais de 35% do ano já foi com nós em casa, né? Este ano, um ano bem complicado e tá voando. Mas a gente tem que continuar, né, pessoal? Temos que fazer o nosso melhor, temos que trabalhar, não tem outro jeito, tá? Não tem uma maneira, um toque de mágica de passar por isso. Nós vamos ter que passar, vamos ter que passar da melhor maneira possível, tá? Então, que nós consigamos sair dessa melhores e mais fortes, né? Nós consigamos aí sair dessa situação que nós estamos vivendo mais de uma maneira melhor do que nós entramos, né? Então, o que a gente espera é que acabe logo. A intenção aí inicial, pelo menos os primeiros relatos, era que nós voltássemos em setembro, né? Vamos ver até quando vai isso aí. Mas eu acho que em setembro a gente já começa a se organizar. Vamos torcer para que tudo dê certo, para que nós possamos realmente estar juntos novamente aí lá em setembro, para que a vida possa ir voltando ao normal, né? Bom, estamos aí voltando pro nosso Photoshop, tá? Eu tenho ido bem devagar, porque eu sei que muitos de vocês não têm nem acesso ao software, o que é mais complicado ainda. Muitos de vocês não possuem computadores, tá? Então, por isso que eu estou tentando ir bem devagar. Para quem tá com o software, o que eu tenho pedido? Aproveita essas aulas. Quando eu passar alguma coisa, vá vão treinando, tá? Por exemplo, você conheceu, hoje nós vamos trabalhar com efeitos de texto. Conheceu o efeito de texto, vai lá e começa a fazer suas criações, para que você faça um trabalho cada vez melhor, tá? Igual eu falei para vocês, cada um vai se identificar melhor com um software do que com o outro. Nós saímos do Illustrator. Illustrator é um software de edição também. É um software que nós vamos trabalhar com imagens vetoriais. E o que vocês precisam entender do Illustrator em si, tá? É, e a diferença entre o Photoshop, né? Principalmente. O Illustrator vocês vão usar se for para fazer desenho. Quem tem mais facilidade com desenho, vai usar o Illustrator. Quem tiver mais facilidade com a área de montagem, pegar e editar a foto, vai usar o Photoshop. Hoje mesmo nós vamos fazer um trabalho que nós já fizemos no Illustrator, tá? Então, não é porque você está utilizando um software ou outro que você vai usar só ele, tá? Você pode sim, por exemplo, fazer uso do Photoshop, ou você pode sim fazer uso do Illustrator, tá? E fazer, por exemplo, vamos fazer um cartaz, você pode utilizar um ou utilizar o outro. Os dois têm o mesmo fim. Na realidade, o ideal é que você conheça o funcionamento dos dois, tá? Eu, por, por base, eu gosto mais do Photoshop, mas é muito assim, muito do uso de cada pessoa, tá? Eu tenho mais facilidade, eu gosto das ferramentas, e por isso que grande parte dos meus trabalhos eu faço no Photoshop.
É lógico que algumas coisas necessariamente eu não tem jeito, por exemplo, quando envolve uma ferramenta de desenho, não tem como eu pegar e ir lá no fazer no Photoshop, né? Porque a limitação é muito grande. Hoje, por exemplo, eu vou mostrar, acho que hoje eu vou mostrar a caneta para vocês funcionando, se der tempo. A caneta do Photoshop, ela não faz quase nada. Tá? A caneta do Illustrator, ao contrário, ela vetoriza o que você quiser, tá bom? Então, são algumas particularidades que a gente tem que ter em mente. Bom, então hoje, né, o intuito é trabalhar com efeitos de texto, então peguem o livro de vocês aí, por favor, e abram ele aí na página 104. Então vamos lá para o nosso querido. Deixa eu só fazer uma arte aqui. Vou compartilhar a tela. Aí. Bom, então, vocês estão vendo aí o meu, cada dia com mais arquivos. Acho que vocês devem estar até estranhando essa tela abarrotada de coisas, né? Porque eu uso muito o Photoshop, tá? E aí, lá no Illustrator, nós tínhamos um uso menor. Eu uso bastante, né? Para um monte de edição que eu faço. E, e assim, quando eu vou também, né? Quando eu vou preparar a aula de vocês, eu já vou fazendo aqui. Então, grande parte, por isso tem muito trabalho aqui, né? Bom, então, vamos aprender alguns conceitos de edição de texto, tá? E como trabalhar com ele. Dá para fazer bastante coisa. Eu vou mostrar aqui um que eu fiz, ó. Eu fiz dois, né? Um é igual o que tá no livro de vocês, dois, na verdade. E eu fiz esse aqui com efeito de fogo. Olha que interessante. O fundo é que ele tem um efeito de fogo lá no fundo, né? Ficou bem bacana, tá? Se eu coisar aqui, deixa eu tirar os dois aqui. Ah, ele não tá ativado. Se eu desativar aqui, tá lá, mas que dá pra ver melhor. Um fogo aqui. Deixa eu pegar aqui na pasta que é mais fácil de ver. Quer ver? Lá, 4. Ó, o arquivo original é esse aqui, ó. Tá lá. E aí eu joguei ele como fundo, tá? Tem um efeito depois que você pode criar também. Isso é muito da criatividade de cada um, tá? Isso vai muito do seu poder de criatividade. É, então assim, você, que igual eu falei para vocês, é muito de experimento, tá bom? Bom, deixa eu criar um novo arquivo aqui, né? Novo arquivo. Vamos escolher o tamanho A4, a gente já viu. Acho que ninguém mais tem dúvida nessa caixa inicial aqui, né? Escolher aqui o tamanho. Eu já escolhi o A4, que é um tamanho que usa muito para impressão, né? E porque é um tamanho de papel padrão. Na verdade, nós vamos usar para exibir no monitor, então por isso que eu vou escolher aqui o cor RGB, tá? Se eu fosse fazer um arquivo que eu fosse imprimir, eu escolher o CMYK, tá? Então eu vou dar um criar. Ah, ele fez deitar. Ah, mas tá bom, tá? E aí, ó, ali na página 106, ele começa a falar o que que a gente vai fazer. Então, primeiro de tudo, ele pediu para baixar uma fonte lá, depois eu mostro para vocês. Ele pediu para digitar a palavra mundo, né? Então você vem aqui, vem na ferramenta de texto normal, e aí existem algumas maneiras de você inserir o seu texto, tá? Eu posso vir simplesmente aqui, ó, clicar na ferramenta, clicar dentro da onde eu vou digitar e digitar o que que eu vou. Mundo. Posicionar ele aqui. Deixa eu dar só uma diminuída, né? Bom, então, terminou a edição, você pode clicar aqui em cima, né? Ou então eu já gosto de clicar aqui na ferramenta mover, porque aí eu coloco ela onde eu quero. Conforme eu falei para vocês, tem duas maneiras de vocês inserirem o texto, né? Você clica aqui com a ferramenta e clica onde você vai digitar, ou então, eu só excluir a camada aqui, que toda vez que eu clico dentro, ele cria uma camada nova. Ou então, se você quiser
digitar num espaço delimitado, você segura clicado com o mouse e arrasta. Aí você faz uma caixa de texto, tá? Então, vamos lá novamente, para a gente pegar o jeito. Deixa eu só excluir aqui que toda vez que eu clico na ferramenta texto, ele vai criar uma camada nova. Então, duas maneiras. Eu posso vir, clicar na ferramenta texto, clicar em algum lugar e escrever, tá? Ou então, se eu quiser que seja uma área delimitada, vamos supor que eu quero criar um parágrafo. Eu seleciono um lugar onde eu quero digitar e aí eu vou digitar lá, tá? Ele delimita para mim. Então, mais uma vez, cada vez que eu inserir um texto, cada vez que eu clicar, aqui na faixa de camadas, na lateral, ele vai criar uma camada nova, tá? Então, aqui, se eu inserir 10 textos, ele vai criar 10 camadas, tá bom? Bom, deixa eu só... Vamos supor, eu inseri o texto aqui, e aí eu quero editar de novo. Eu clico aqui na ferramenta texto e seleciono. Seguro o mouse clicado, com o botão esquerdo, clique e arrasto, tá? Aqui em cima são as propriedades do texto, propriedades de formatação. Então, por exemplo, aqui é a fonte, ó. Aqui é o tamanho, aqui é o estilo dela. Então, nesse caso aqui, ele tá bloqueado. Mas se eu, por exemplo, digitar Arial aqui, ó, que ele tem, ó, negrito e assim por diante. Aqui é o tamanho, aqui é a configuração que eu quero e aqui é, é a centralização do parágrafo, a organização do parágrafo, se eu quero a esquerda, centralizado ou a direita, tá? E aqui é a cor, evidente. Aqui é algum tipo de formatação, de estilo que você pode fazer no seu texto. Você pode, por exemplo, distorcer ele, ó, fazer um arco, posicionar ele mais aqui no meio. Ó, você pode pôr ele como arco para baixo, arco para cima. Tem algumas configurações aqui que você pode fazer do seu texto. E aí você pode criar algumas propriedades, tá? Por exemplo, ó, você pode ir aumentando ou diminuindo a curvatura do seu texto, ó. Olha que bacana. Pô, aqui tá bom. Ó, alinhamento, ó. Pode ir criando como se fosse, parece uma bandeirinha, né? Tá? E aqui, se vocês notarem bem, aqui na guia texto, ele tem um sinalzinho. Se você clicar com o botão direito, ó, ele tem outras opções. Então, na verdade, a gente só usa essa aqui, tá? Do texto na horizontal. Texto na vertical, ou texto na vertical, perdão. Esses outros de máscara, depois eu vou explicar para vocês para que ele funciona. Bom, inseri meu texto, tá? Deixa eu posicionar ele onde eu quero. Aí, vamos supor que, pô, ele não ficou do tamanho que eu quero. E eu queria que ele aumentasse de uma maneira, ao invés de ficar lá digitando o número, né? Senão eu tenho que ficar lá em cima digitando os números, tá? Para ir aumentando. Então eu posso vir aqui, ó, Ctrl T, ele vai habilitar aqui para eu a, a, a opção, né, para eu refazer, para eu aumentar ou diminuir, né? E aí eu posso colocar do tamanho que eu quero. Bom, e aí como é que a gente faz agora para criar o efeito? Então, ele pediu aqui para escolher a cor primeiro do efeito que nós vamos usar. Então, nós vamos escolher a corzinha aqui, dou 2 cliques aqui na paleta de cores, e aí eu vou colocar a cor que ele pediu aqui, ó, 203, 182 e 43. Então, ok, a cor está selecionada. Depois, a gente tem que criar uma nova camada, é o que a gente não pode esquecer, porque é onde nós vamos fazer a edição. E com a ferramenta do laço poligonal, você vai fazer a seleção onde você quer editar o seu texto, tá? Então, utilizar o laço poligonal. Fiz a seleção. Deixa eu dar um zoom maior aqui para a gente ver melhor. Só dar um zoom bacana aqui para trabalhar. Aí. Então, tá aqui, fiz a seleção.
Aí agora eu vou com a ferramenta lata de tinta e clico em cima. Aí vocês vão falar assim, pô, agora não ficou legal, porque você só pintou, né? Aí, depois que eu pintei... Não, isso tá errado, peraí. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Esse aqui é a cor do texto. Só pintar o texto, a outra cor é um pouco... Pronto, aí a cor do texto. Agora eu volto na minha seleção. Vem aqui, lápis de tinta. Deixa eu só selecionar. Essa outra é a cor mais escurinha, ele quis fazer ali. Agora sim, vem com a lata de tinta. Pinto. Bom, aí agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, no painel camada. Eu venho aqui na opção sobrepor. Aí, olha lá, ele fez para mim o que eu quero. Agora vamos fazer do outro lado. Aí eu dou o Ctrl D para desfazer a seleção, ó. Ele tá um pouquinho mais escuro. Agora eu vou para o outro lado a mesma coisa. Crio uma nova camada, tá? Deixa eu só criar uma nova camada aqui. Venho aqui na ferramenta do laço, seleciono o que eu quero, onde eu quero fazer aí a minha edição. Selecionei. Olha lá, fiz a seleção. Escolho a cor. Acho que ele colocou da mesma cor, né? Vou colocar a mesma cor aqui. Baldinho de tinta. Pintei. Venho na camada e vou na opção sobrepor. Aí ele fez para mim a edição. Tá? Bom, vamos fazer um passo a passo de novo com outro texto, né? Deixa eu tirar esse texto aqui. Bom, vamos supor que eu acabei minha edição. Aí ficou um monte de camada aqui, né? Eu posso vir aqui, ó, selecionar as 3 camadas com Ctrl, botão direito na camadinha e utilizar a opção mesclar camadas. Rasterizar primeiro, para depois... Agora eu posso mesclar essas camadas e elas viraram uma só. O que acontece? Se eu utilizar essa opção, ele não vai mais sobrepor. Aí ele vai mostrar também a minha edição. Eu tenho que vir aqui e retirar. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e retirar o excesso que ficou com a ferramenta de seleção. Agora eu dou um Ctrl D, agora meu objeto está pronto. Tá? Então, o ideal seria não mesclar, deixar da maneira que estava, vamos deixar lá sem mesclar, tá? E aí depois só exportar, beleza? Bom, criar um arquivo novo aqui, vamos começar de novo. Então, tamanho A4, paisagem, dá um criar. Tá aqui, né? Vamos fazer aqui, digito o texto. Vou posicionar onde eu quero pôr. Aí, igual eu falei para vocês, né? Terminei o texto, eu posso clicar. Ou eu clico aqui em cima para finalizar a edição, ou então eu clico na ferramenta mover. Eu gosto mais de clicar na ferramenta mover, mas é questão de costume, não tem diferença alguma, tá? Então, tanto faz um quanto o outro você utilizar aí, tá bom? Só. Bom, movi o meu texto e aí não ficou do tamanho que eu quero, ele não está ocupando toda toda a minha página. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a opção de redimensionar. Ctrl T, posicionar aqui e vou redimensionar esse texto para ocupar a página inteira. Se eu apertar a tecla Shift, ele mantém a proporção. Ó. Ele vai aumentar tudo do mesmo tamanho. Terminei minha edição, eu posso apertar o Enter ou então, de novo, clicar aqui na ferramenta Mover. Não gostei dessa cor, essa cor não é a cor da escola. A cor da escola é verde. O verde. Aliás, a cor da escola não é mais verde. A cor da escola é roxo. Bom, e agora, como resolver isso? Se é verde e roxo, o que eu posso fazer?
Eu posso vir aqui, então, vamos pôr metade verde e metade roxo. Como é que eu vou fazer isso? Então, seleciono uma nova camada. Vou utilizar essa ferramenta agora de seleção. Vou pintar metade aqui. Vem com o pau de tinta. Pintei em cima. Opa, não é essa cor. Verde. Pinto de verde. Pintei. Clico aqui, venho na opção sobrepor. Olha lá. Ele meio que misturou a cor, né? Ctrl D. Opa. Agora eu tenho as duas. Vamos supor que eu quisesse um degradê ao invés desse verde aqui. Eu dou 2 cliques aqui na paleta de cores. Posso vir aqui, ó, e achar a cor que eu quero. Verde mais escurinho aqui. Vamos ver se agora vai. Sem sobrepor. Olha lá. Tá? Posso fazer também aqui. Então, Ctrl T. Vamos posicionar legal. Vamos supor que você quer fazer agora uma outra seleção. Você pode vir com o laço e fazer da maneira que você achar melhor. Ó. Vamos supor que você quer. Ai, peraí, desculpa. Vamos adicionar uma camada aqui, né? Opa. Agora a gente vem na lata de tinta. Pinta. Opa, não é essa cor que eu quero. Roxo. Pintei. Mesmo esquema agora. Clico em cima e vou na opção sobrepor. Aí ele vai pintar para mim. Tá? Então a gente pode ir fazendo várias edições. E aí da maneira que a gente achar melhor. Bom, mas vamos supor que nós não queremos utilizar uma cor, queremos utilizar uma imagem. Então vamos lá. Vamos só criar o texto de novo. Então eu não quero mais pegar a cor bruta, eu quero usar uma imagem para usar de fundo, né? Então deixa eu só criar meu texto aqui. Selecionei os dois, vou pintar os dois de preto para ficar mais fácil. Preto de... Não, tem que ser de assim mesmo, vai. Bom, então, criei meu texto, tá aqui os meus textos. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar, olha, tá aí na página 108. Tá? Você pode digitar, fazer a formatação e aí nós vamos criar uma camada para usar de fundo. Então eu venho aqui no plano de fundo, crio uma nova camada e eu vou pintar essa camada de fundo de preto. Olha lá. Que é ela que vai... Essa camada que eu criei, que eu pintei o fundo de preto, para pintar é muito simples. Balde de tinta, a lata de tinta aqui, clico em cima de onde eu quero pintar. Tá? Então eu criei uma nova camada, agora ela tem um fundo. Daí depois, é só eu ir lá onde está a minha imagem, pegar aqui esse fundo dourado, ó, peguei ele, clico e arrasto para o palco. Vou posicionar ele, tem que pôr ele na frente, tá? Deixa eu só posicionar ele da maneira que eu quero. E aí ele tem que ficar... Terminou minha edição, toda vez que vocês inserirem um objeto de fora, terminou a edição, terminou o tamanho que você quer, ou você aperta o Enter ou você clica aqui em cima, tá? Tanto faz. Vou pôr essa camada lá na frente, ela vai ficar aqui na frente, e aí vem o segredo. Deixa eu só mesclar essas duas aqui, que senão vai dar ruim. Você segura o Alt, vem no meio, entre as duas camadas e clica.
Olha lá. Então, vamos lá de novo. Então, inserir as camadas, inserir o objeto de fora. Ele tem que estar na camada acima, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Segurar a tecla Alt. Vou vir, ó, eu vou vir aqui, ó, entre uma camada e a outra, bem no meio. Tô com o Alt pressionado. É só eu clicar com o botão esquerdo do mouse. Olha lá, ele vai fazer a edição para mim. Pronto. Então ele vai mesclar esse fundo e ele vai criar esse efeito. Aí vou pegar o outro lá, esse é de ouro, né? Vamos pegar o outro lá. Vamos, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer, vou criar uma logo, por exemplo. Deixa ele só iniciar um novo arquivo aqui. Bom, iniciei, vamos supor que eu quero criar um novo arquivo. Aqui embaixo, eu tenho aqui ó, a ferramenta caneta, tá? E aí nós vimos lá no Illustrator, né? O uso da ferramenta caneta. Qual que é o problema? Aqui você não tem tanta precisão, tá? Por exemplo, vamos supor que eu quero tentar fazer um. Pronto, fiz aqui, tentei fazer. Oh, caramba. Tem que fazer a letra T aqui. Então, terminei minha edição, fiz uma seleção aqui, né? Oh, sacola. Tá? Vamos pegar a lata de tinta e tentar pintar. Olha lá, ele não vai. Então, a ferramenta caneta aqui dentro do Photoshop, a gente usa só para fazer seleção. Quando eu pego um objeto de fora, ele não vai me ajudar. Eu não vou conseguir, por exemplo, é, é, vetorizar uma logo aqui, tá? Então, para nós, ela não vai ser interessante, tá? Lógico, igual eu falei para vocês, quando vocês quiserem fazer um desenho, algo do tipo, você tem que fazer lá dentro do Illustrator, que é muito melhor, tá? Aqui é para você fazer edição. Deixa eu só fazer um negócio. Bom, então vamos lá. Então, vamos de novo. Então, como é que eu faço para usar um efeito utilizando uma imagem, né? Então, inseri meu texto, vou redimensionar ele com as teclas Ctrl T, vou aumentar ele aqui, né? Aumentar para vocês puderem enxergar melhor. Bom, fiz o meu texto aqui no plano de fundo, eu tenho que criar uma camada. E essa camada eu vou pintar da cor preta. Venho aqui na lata de tinta e pinto a camada de preto, tá? Agora eu vou lá, vou onde está o meu objeto salvo, por exemplo, vou pegar o de fogo aqui, clico e arrasto para dentro do pau. Só posicionar da maneira para ele ficar perfeito. Vou posicionar aqui. Bom, posicionei, acabei a minha edição, seguro o Alt e clico onde eu quero pôr o meu texto. Aí ele fez, ó. Ficou legal. Você pode fazer com qualquer imagem, tá? Qualquer imagem você pode fazer esse tipo de edição. Então, fica bem legal, dá para fazer umas criações bem bacanas com esse com esse efeitozinho aí que a gente está fazendo. Então, é só você. Então, relembrando, você vai criar uma camada com fundo preto, digitar o seu texto, importa o seu, importa ali o seu arquivo, tá? Que você vai utilizar, importa ali
a imagem que você quer pôr de fundo, depois você pressiona o Alt e ele vai inserir. O passo a passo ali também no livro, ele tá bem tranquilo, tá? Deixa eu só mostrar alguns outros efeitos bacanas, já de texto. Eu ia mostrar daqui a pouco, mas já vou mostrar já para vocês. Tem alguns outros efeitos dentro do texto que são bem interessantes de fazer também. Para você fazer qualquer edição dentro da camada, né? É só você vir e dar 2 cliques aqui, ó. Você vem aqui na camada, onde está aqui no canto. Você vem dar 2 cliques, ele vai abrir a camada, no nosso caso aqui, opa, essa aqui, no nosso caso aqui, a camada de texto. E aí, aqui, ó, quando você abre, aqui são as propriedades que você vai alterar, as propriedades da camada. Então, por exemplo, aqui eu posso criar umas opções de 3D, olha que legal essa opção de chanfro aqui, ó. Ah, outra coisa, para você poder editar a camada, você vai clicar dentro do efeito que você quer criar. Então eu tenho que criar aqui dentro, aí ele vai começar a mexer. Ó. E aqui é a propriedade do efeito. Ó. Então, por exemplo, eu quero aumentar a profundidade. Ó. Conforme eu vou aumentando, ele vai automaticamente mexendo ali para mim. Tamanho. E aqui, ó, você vai vendo como é que ele vai ficando. Suavização. Você pode escolher o tipo do chanfro. Entalhe, externo, elevado. Esse foi o mais legal. Esse interno aqui é mais legal. Tá? Ah, contorno. Você pode ir mexendo aqui também. Textura. Se você quiser dar um efeito de textura para ele, ó. Ele vai dando um efeito, vai criando um efeito dentro do seu texto. Esse não ficou legal, não. Opções de traçado, tá? Essa é a opção que você vai fazer o traçado lateral aqui. Traçado interno. Sombra. Se você quer pôr alguma sombra no teu texto. Deixa eu só desabilitar essa camada que aí... Deixa eu só... Peraí. Só desabilitar isso aqui para a gente enxergar melhor. Então, por exemplo, efeito aqui, ó, de sombra. Ó, você pode ir aumentando a opacidade, diminuindo, aumentando o ruído. Brilho, né? Você quer dar mais, deixar ele mais claro. Acetinado, são tudo opções de edição. Esse aqui ele vai deixando mais escuro ou mais claro. Sobreposição de cor, isso aqui a gente usa para deixar ele mais escuro. O degradê, que é uma junção de cores, ó. A gente já trabalhou com degradê. Ou um degradê nesse chama, não ficou legal. A padrão, você pode utilizar alguns tipos de sobreposição. Opções de brilho, que vai deixar mais claro. E opções de sombra projetada. Esse é bem legal também. A gente pode diminuir aqui. Diminuir a distância um pouquinho. Aqui, ó. Vai dando para criar uns efeitos dentro do seu texto bem bacana. E a gente vai melhorando a estrutura. Então, é só você dar 2 cliques no que você vai, na alteração que você quer fazer, tá? E aí você vai clicando e editando. Aí vai depender muito do que você quer, né? Essa parte do chanfro aqui eu gosto muito de usar, porque ele vai me dar ele dá um, um efeito 3D aqui bem bacana para sua imagem, tá? Ó, ficou bem legal. Vamos pegar aquela outra que é maior, com esse fundo dourado, ver como é que fica. Então dá 2 cliques na camada, escolher a opção do chanfro, e aí a gente vai aumentando ou diminuindo. Vai ficando bem legal. Olha lá, tudo efeitos que nós podemos ir inserindo. Olha lá, você vai criando um efeito 3D aí dentro do seu objeto.
beleza? Bom, eu falei para vocês que a gente podia, no caso ali, por exemplo, criar os mesmos arquivos, né, fazer os mesmos trabalhos que a gente faz lá no Illustrator, fazer aqui no Photoshop. Por exemplo, vamos supor que eu quero criar um cartaz de propaganda. Eu venho aqui, ó, arquivo, novo, vou criar um, usar o tamanho A4 aqui, pressão, 4, e eu vou usar ele deitado. Bom, dei um criar, aí o que eu vou fazer? Esse aqui é a minha área de trabalho, né? Tudo que está aí na parte branca é onde eu vou fazer o meu cartaz. Então, por exemplo, vou fazer um de curso. Vou pegar o material, jogar aqui, ó, né? Vamos começar a trabalhar nele. Aqui o material. Então, bom, aí o que aconteceu? Por exemplo, eu importei esse material aqui e, e aí eu acho que ele não ficou legal. Por que ele não ficou legal? Porque ele tem um fundo cinza aqui. Não sei se dá para visualizar, mas ele tem um fundo cinza, né? E aí lá para impressão é pior ainda, mas para visualização é muito ruim. O que que eu vou fazer? Botão direito, rasterizar esta camada para ela virar editável. Venho aqui, ó, ferramenta varinha mágica, clico no fundo, como é um fundo mais sólido, eu aperto o botão delete e aí ele vai excluir para mim esse pedaço. Agora tá, ó. Opa, agora tá só os livros que eu quero, ele não tem mais aquele fundo lá que estava diferente, tá? Ah, professor, mas e quando eu importar um fundo totalmente branco? Qual que é o problema? O problema é, vamos supor, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, vou mostrar para vocês quando tem fundo. Esse fundo aqui, às vezes você não vai nem perceber, mas se eu fizer outra imagem, ó, e quiser colocar próxima, vamos pegar, fazer um retângulo aqui. Faço um retângulo. Quero colocar ele próximo. Eu não vou conseguir pôr por dentro. Se eu que pôr esse retângulo embaixo, olha lá, ele não vai aparecer. Agora, ó, se eu vier e retirar o fundo, olha lá, o que está aqui embaixo aparece também, tá? Então agora, se eu pegar o meu retângulo aqui, ó, ele vai aparecer sempre, tá? Já tem umas imperfeiçõezinhas. Pra corrigir. Deixa eu só pegar aqui e tirar. Bom, então, continuando, né? Então a gente vem aqui agora pegar o texto, né? Ó. Aí aqui, ó, vocês podem ir fazendo também. Vocês podem ir em minha seleção, né? Deixa eu só pegar as propriedades de parágrafo aqui. Eu posso ir aqui, ó. Conforme eu vou trocando aqui pela guia caractere, eu vou vendo como é que ele vai ficando para até achar uma fonte legal. A gente acha uma fonte bacana aqui. É essa aqui mesmo, tá bom. Bom, posicionei. Vou dar um Ctrl T aqui. Aí vamos supor que eu quero fazer aquele efeito de texto lá, o primeiro que a gente criou, né? Então, seleciono uma nova camada, vou inserir a ferramenta de seleção, e aí vamos supor que eu quero colocar um degradê aqui, né, na cor. Escolho o balde de tinta, vou pintar, eu posso escolher a opção degradê. Vamos ver aqui.
Peraí que... Só escolher a cor aqui direito. Cadê o degradê? Vamos escolher a cor aqui que a gente quer, né? Deixar esse roxo mesmo. Tá, e aí, pressiono o Alt, venho aqui e clico. Eu já tem. Bom, não gostei dessa cor, quero fazer uma mistura. Vamos voltar lá. Já tá na mesma... Alt aí. Eu não quero fazer essa cor aqui. Ou então, né, às vezes que a gente faz também, só voltar aqui. Bom, quero fazer uma mistura de cor. Então a gente já viu o laço poligonal. Pode fazer aqui uma seleção melhor. Faz a seleção. Aí pinta da cor que você quer. Segura o Alt. Clica. Agora o outro lado eu vou pôr o verde. Ficar meio que uma... Pode esquecer de criar outra camada. Que é o verde. Segura o Alt. Clica. Pronto. A seleção tinha que ir só um pouquinho mais para cima, né? Vai ter que ficar assim mesmo. Ctrl D. Pronto. Fizemos ali uma mistureba. Aí, a gente pode aumentar esse material. Olha lá. Cliquei, a gente vai digitar o nosso texto que a gente quer. Ah, por exemplo, eu falei para vocês também. Deixa eu só excluir essa camada. Vamos supor que eu quero digitar um texto delimitando um lugar. Eu clico na ferramenta de texto, clique e arrasto onde eu quero digitar. Então, aí eu vou... Informática. Tá? Então, por exemplo, isso aqui. Mas isso aqui a gente não precisava fazer dessa maneira. Vou pôr os módulos aqui, é mais fácil. Diminui, né? Aí a gente vai pondo aqui. Opa! Ah, esse aqui é... Esse é o de hardware. São 2. Eletrônica 3. Quatro. Ela 5. Atenção. Preventiva. 6. Software. Fazer bem rapidinho pra gente... Redes. Ou saco.
Bom, aí pronto. Aqui estão os módulos, né? A gente pode dar uma diminuída, né? Acabei aqui para ficar do lado. E aí a gente digita aqui. Vamos posicionar. Sempre para fazer o redimensionamento, Ctrl e T. Aí você pode ir redimensionando aí seu objeto, tá? E aí o Shift, se você deixar o Shift pressionado, ele mantém a proporção. Bom, terminou aí, mas eu achei que as cores não ficaram legal. Então vamos tirar esse efeito que a gente usou aqui. Opa, pera, excluí gente demais. Excluí só os efeitos, não ficaram bacana. E uma cor que sempre fica bom é usar a cor preta. Vamos pôr preto em tudo, depois a gente vai pegando aí e melhorando. Olha lá. Agora vamos supor que eu quero usar um fundo. Venho aqui, coloco uma camada. E o legal de você pôr um fundo também, você vai vendo como ficou assim o acabamento aqui, ó. Agora eu posso ver os cortes. Dá para ver que ficou umas imperfeições. Aí eu venho aqui, opa, selecionar aqui e vou tirando essas imperfeições aqui para ficar mais legal. Onde é maior eu venho com essa ferramenta. E aí a gente vai tirando. Posso vir com a varinha mágica. Sempre procurar trabalhar com um zoom legal para vocês, para ficar mais bacana a edição. Trabalhar com a tolerância maior aqui. Quanto mais eu for diminuindo a tolerância, mais ele vai distinguir a minha cor. Vou fazer com o laço aqui rapidinho, senão. Rapidão. Não, só depois, igual eu falei para vocês, para dar um acabamento, precisava trabalhar bem. Bom, vamos lá. Agora vamos supor que eu quero fazer utilizar aquela ferramenta fundo lá, né, para utilizar o fundo, um efeito de fundo, uh, em todo o meu texto de uma vez. O que eu faço? Eu vou selecionar tudo aqui do lado, as 3 camadas. Para selecionar mais de uma camada, você tem que deixar o Ctrl pressionado e ir clicando. Botão direito, eu venho em mesclar as camadas. Pô, pera, eu vou rasterizar para ela virar editável. Mesclei as camadas. Agora, tudo é uma só, tá? Eu não consigo mais, ó, se eu for mover, eu vou mover tudo de uma vez. Eu não consigo mais selecionar só uma, tá? Aí vamos lá. Posso vir aqui, vamos ver como é que vai ficar. Né? Vou pegar esse de fogo, ver se ficar bom. Vou posicionar, ou em toda a parte do meu texto, né? Vou lá, clico aqui para ele acionar, seguro o Alt, venho na liga, clique e arrasto. Agora a gente pode pôr o fundo preto aqui, aí, ó. Até que ficou legal. Podemos também lá colocar um efeito de chanfro aqui na nossa
Ele vai dando uns efeitos melhores, né? Olha lá. Agora ficou até uma coisa bacana. Só que com esse preto acho que não. Mas aqui, ó, o que que vai acontecer? Toda vez que vocês forem trabalhar, principalmente com a parte de seleção, tá? O que a gente tem que ter em mente é que essa seleção do nosso objeto aqui, você tem que ir fazendo com muita calma, tá? Não é só clicar e tirar, não, tá? Outra coisa que nós fizemos também foi uma montagem. Vamos supor, eu baixei aqui ó, um táxi. Vamos supor que eu quero colocar uma pessoa aqui dentro. Como é que eu vou fazer? Então eu tenho a imagem aqui, eu vou adicionar uma outra dentro. Então eu vou pegar essa pessoa aqui, ó, já salvei, clico e arrasto para importar lá para o palco. Tá aqui, posiciono da maneira que eu achar melhor. Terminei, aperto Enter ou clico lá em cima. Bom, dá para notar que ele tem todo um fundo branco. Adicionei algo de fora, botão direito, rasterizar a camada. Coloquei para rasterizar essa camada agora ele é editável. Tá? Então eu posso vir aqui ó, com a minha ferramenta varinha mágica, clico e vou tirar esse fundo branco aqui. Clicar aqui embaixo também. Opa. Ctrl D. Vamos tirar o restinho que falta aqui, né? Fazer rapidinho só. Bom, e aí eu posso colocar o rapaz aqui no carro. Deixa eu dar um Ctrl T, que ele tá meio grande pro carro. Pronto. Mas aí a gente viu também. Vou só dar uma deitada nele aqui para ele. Pronto. Coloquei aqui. Pô, mas aí, o que acontece, né? Ficou estranho, porque o rapaz aqui, ele fica fora do carro. O que eu posso fazer também? Vou aqui, vou desbloquear essa camada fundo, tá? Vou fazer a minha seleção, vou tirar ele, a montagem que eu quero fazer aqui, eu vou tirar. O que que eu vou fazer? Se eu tirar, clicar no molinho aqui, ó, ele só oculta, ele não excluiu, tá? Ele não excluiu nada, ele só tá ocultando. Então, é, então ele tá. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Aí. Bom, então ele tá só oculto e a gente vem, faz uma seleção, né? Eu posso pegar o laço aqui, fazer a seleção do que eu quero, né? Lembrando, uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é de estar com a camada selecionada. Deixa eu dar um zoom maior aqui para poder selecionar certinho. Fiz a seleção, vou lá, Ctrl J, ele duplicou a camada. Agora, ó, eu volto, não acontece nada, mas se eu clicar com a minha camada aqui e subir, agora ele aparenta para mim que eu fiz uma montagem. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu só eu só vim aqui, ó, selecionei, deixa eu só tirar, ocultar o cara de novo aqui. Selecionei esse pedacinho, dei o Ctrl J e dupliquei. Agora dá a aparência de que o rapazinho está lá dentro do carro, dando uma descansada, tá? Igual eu falei para vocês, quando vocês forem precisar fazer montagem, alguma coisa do gênero,
que vocês mais vão ter que ter paciência. Principalmente quando você vai usar uma foto que tem várias cores similares, tá? Se você, quanto mais paciência tiver, melhor vai ficar a sua montagem. Aqui deu certo, né? Ficou até bacana, mas dá para melhorar ainda mais, tá? Lá que eu falei para vocês, ó, os mesmos efeitos que nós temos na camada lá no texto, você pode usar aqui, ó. É que não vai ficar muito bacana, mas ele tem o efeito de chanfra. Pode também, ó, ir aumentando a profundidade, você vai dando um destaque, ó, por exemplo, tá? Então você pode também, os mesmos efeitos que a gente usou na camada lá, você pode utilizar em qualquer camada. É só você dar 2 cliques na camada e aí ele vai abrir o estilo da camada e tem todos os estilos que você pode usar aqui, ó. Vou pegar essa sombra projetada. Aí pode dar mais um brilho pro rapaz lá dentro. É uma aura. Olha lá. Tem várias edições que você pode estar usando aqui. Olha lá. Agora ele é um. Você pode ir. Igual eu falei para vocês. Vocês só vão aprender a ferramenta se vocês forem pegando ela, tá? E forem. E forem fazendo as alterações lá. E aí você vai deixando cada vez mais bonitinho ali a sua edição, tá? E assim, também com o passar do tempo, vocês vão pegando o jeito do uso das ferramentas, tá? Você vai aprendendo cada vez mais, fazendo mais exemplos, tá? E conseguindo trabalhar melhor. Lembrando a vocês que quem não pegou o Photoshop, eu tenho a versão lá CS6 portátil, é uma versão bem leve. Algumas funcionalidades são diferentes da que nós estamos usando, mas dá para usar tranquilamente, tá? Vamos fazer uma outra montagem aqui. Deixa eu pôr esse carro. Agora vamos pegar. Deixa eu ver se tem a. Vamos pôr esse carro e esse cara lá na praia. Vamos abrir aquela imagem da praia que eu tenho. Vai lá, abriu. Já tem um casal esquisito aqui. Vamos pôr o carro também. Então, como é que a gente faz para importar uma imagem? Clica na imagem que nós queremos importar e arrasta. Chegou o tamanho, veio muito grande. Vou editar o tamanho. Pôr esse carro bem aqui. Vamos supor que ele bem no cantinho. Bom, deu para notar que ele tem todo um fundo que não tem nada a ver com o ambiente, né? Então direito, vamos rasterizar essa camada e agora posso vir aqui com a varinha mágica e tirando esse fundo aqui. Deixa eu dar um. Aqui com o laço, que é mais fácil. Fazer uma seleção bem rapidinha. Nossa. Bom, fiz a seleção. Aí eu selecionei. Se eu apertar o botão delete aqui, ó, ele vai excluir meu carro, tá?
que eu posso fazer agora aqui? Botão direito e clicar aqui, ó. Selecionar o inverso. E aí eu vou excluir só o fundo, tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei a seleção que eu tinha feito e selecionei, no caso, peguei o que eu não vou utilizar, tá? E agora a gente pode pôr o rapaz lá dentro do carro também. Vamos pegar a imagem do rapaz, joga aqui, diminuir um pouquinho aí, ó. Garoto, vamos já fazer, né? Terminei a edição. Clico aqui, vou rasterizar a camada para ela virar editável. Agora eu posso vir e deletar aqui, né? Pegar o fundo dele aqui. Pronto, agora eu posso já posicionar o meu menino lá dentro do carro. Dá um Ctrl T. Opa. Ctrl T para ele voltar a ser editável. Vou posicionar ele lá dentro do carro. Dá uma deitadinha nele. E aí, mesmo esquema que eu falei para vocês, né? Então, agora aqui fica estranho ele para fora. Eu venho aqui, seleciono aqui onde está a camada táxi. Posso vir aqui. Posso pegar até aqui a ferramenta de forma. De forma não vai dar muito certo porque ele é meio torto. Vai ter que ser o laço mesmo. Pego o laço, faço a seleção aqui. Dou um Ctrl J. Ele duplicou minha camada. Depois é só posicionar em cima. Olha lá o rapaz está dormindo dentro do carro. Tudo a ver um carro. O que um táxi está fazendo dentro do meio da praia. Não dá para explicar em um casal de blusa. Mas tudo bem. Bom, então. O que eu preciso que vocês entendam, pessoal? Eu preciso que vocês entendam que toda vez que você for fazer uma montagem, você vai ter que trabalhar com o máximo de calma e o máximo de precisão, tá? Uma coisa que a gente já fez, por exemplo, é o nosso cartão de visita também. Vamos supor que agora eu quero fazer um com imagem. Então, o tamanho do cartão de visita ele é padrão, ele é 5,5 de largura por 9,5 de altura, centímetros, tá? Vamos criar. Opa, peraí que eu fiz cagada. Deixa eu só editar o tamanho dela aqui. 9,5 de largura, ao contrário, né? Pronto. Aqui. Bom, tamo aí. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso ir adicionando as imagens. Vou pegar aqui, vou fazer um. É bom dar esse erro aqui. Às vezes vocês vão salvar alguma coisa da internet e na hora de importar ele vai dar um erro, tá? O que você faz quando isso acontecer? Tem um macetezinho. Você vem aqui, ó. Você vem com o botão direito, clica em editar. Ele vai abrir o Paint. É só você salvar de novo, ó. Arquivo salvar como. Vou pegar a aula 4. Agora ele salvou outra vez. Olha. Tá aqui, ó. Clique e arrasto. Aí ele vai aceitar, tá bom? Então, se isso acontecer com vocês, dele não abrir. Isso acontece muito com imagem que vem do WhatsApp, tá? Aí acontece bastante. Bom, peguei aqui. Aí eu posso continuar. Por exemplo. Diminuir aqui, né? Posicionar. Aí vamos supor que eu quero pôr aquele efeito lá que a gente já aprendeu, né? Adicionei o meu texto, adicionei uma imagenzinha. E agora para adicionar aquele efeito? Eu quero adicionar um com imagem. Eu venho na imagem que eu quero.
capa de fogo aqui, adiciono. Vou posicionar onde eu quero utilizar ela. Eu não preciso posicionar ela em todo o meu documento, tá? Eu posso posicionar ela só onde eu vou pôr o efeito. Posicionei ela em cima, ela está exatamente em cima da minha camada, ó. A gente pode ver aqui. Seguro o Alt, venho no meio e clico. Ele vai dar o efeito que eu quero, tá? Aí a gente vem e escreve aqui. Agora eu quero escrever um texto delimitando ele, então eu clico e arrasto. Cores. Vamos diminuir um pouquinho. Então, tá aí, ó. Coloquei agora, agora que quando eu delimito um espaço, tá? Eu posso vir aqui agora, né? E organizar o meu parágrafo de maneira melhor. Então eu clico, por exemplo, para centralizar, para ele ficar mais bonitinho. Vou colocar aqui configuração. Aí, pronto. Terminei. Clico onde eu quero aqui. Eu posso mover. Ó, aqui agora. Posso que pôr aqui no baixo, tá? E aí aqui a gente coloca o nome do ser. Posicionar melhor. Posso pôr. Olha lá. Terminei, vou dar um Ctrl T. Pronto. Olha lá. Aí, é lógico, igual eu falei para vocês, né? Foi de uma maneira bem simples, tá? Para a gente poder, assim, fazer algo que seja rápido. Se você, aí dá, você vai olhando, você vai vendo se ficou bom. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com fundo azul. Eu venho lá no Google. Cadê o meu? Tem o navegador aberto? Ah, tem. Mas, deixa eu lá no Google, por exemplo, eu quero colocar um fundo azul aqui, no caso. Fundo azul. Então, vamos ver que fundo azul ficaria bom. Tentar esse aqui que tem uns detalhes. A gente vai, salva. Nas minhas imagens, aula 4. Aí volta lá no Photoshop, ó, tá salvo aqui. Lá a gente pode excluir essa imagem do fogo. Vou pôr o fundo azul agora. Clique e arrasto. Posicionar onde eu quero, né? Vamos ver se ele vai ficar legal. Terminei, vou terminar minha edição. Clico em cima, seguro o Alt. Vou lá. Aí. E aí você vai testando da maneira que você achar que fica mais legal. Tá? Você vai fazendo vários tipos de teste, tá? Uma coisa que eu falei para vocês algumas vezes já é com relação a, ao uso, né? Às vezes você vai falar, "Ah, mas eu não tenho, por exemplo, eu não tenho computador, como é que eu vou fazer?" O que vocês têm que entender é o conceito, tá? O conceito de fazer um cartão, o conceito de fazer um cartaz e assim por diante. Por exemplo, eu entendi o conceito que o efeito de texto vai fazer, isso que eu preciso de vocês. Eu preciso mais do que a ferramenta, o conceito do que você vai trabalhar. Depois lá, a ferramenta, lá para frente, quando a gente voltar, vocês vão ter um entendimento muito melhor, tá? Outra coisa, todas as aulas que a gente vai fazendo, né, elas vão ficando gravadas aqui, lá na nossa plataforma. Então,
sempre que vocês precisarem, tá? Por exemplo, professora, a aula de hoje agora, hoje eu não estava tendo, eu não tinha acesso ao programa, agora eu baixei, tem como eu pegar? Tem, tá? Todas as aulas vocês podem ter acesso a elas, tá? Em qualquer momento, tá bom? Elas ficam lá por tempo indeterminado. Não sei se depois que a gente voltar ao normal, ela vai continuar, mas vamos ver, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Só ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Bom, então, o que vocês precisam entender? Assim, uma coisa que vocês têm que entender bastante é com relação aqui, ó, às opções de camadas, tá? Então, essas camadas no lateral aqui, ó, quando a gente vai trabalhar com camadas, o que você precisa entender? Cada camada, ela funciona como se fosse um desenho diferente, como se fosse um arquivo diferente, como se fosse uma foto diferente. Então, se tiver 100 camadas ali, vão ser 100 imagens diferentes, tá bom? Então, e aí depois você pode, na hora que eu exportar, ó, ou que eu salvar, se eu vir aqui em salvar como, a gente já viu isso. Aqui, ó, se eu só clicar em salvar, uma coisa que a gente tem que ficar bem de olho, deixa eu só aumentar aqui o zoom para vocês verem melhor. Se eu só salvar, ele vai salvar aqui, ó, no formato PSD. Esse formato é padrão do Photoshop. Então, vamos supor, eu criei meu cartão e eu quero mandar para vocês, tá? Nesse padrão que eu fiz aqui, ele só vai abrir se a pessoa tiver Photoshop. Se a pessoa não tiver, ele não vai abrir, tá? Então, se eu quiser que todo mundo abra, eu tenho que lembrar de vir aqui e escolher o formato ou GIF ou JPEG. Tá? Geralmente, quando é para enviar para alguém, a gente escolhe o JPEG. Clico em salvar, ele vai perguntar a minha opção de compactação. Por que isso, gente? Porque o JPG ele é um formato que ele é inferior ao formato do Photoshop, por exemplo. Então você tem que tirar um pouco da qualidade. Mas aqui, hoje você já pode salvar no máximo. Se eu for diminuindo aqui, ó, ele vai diminuindo a qualidade. E aí, automaticamente, ó, ele diminui o tamanho do arquivo, tá? Pode deixar no máximo que o arquivo em JPG ele não fica muito pesado, dependendo do tamanho, dependendo da edição que você vai fazer. Vou dar um OK. E aí, olha que engraçado que vai acontecer. Eu vou abrir o arquivo agora. Ó, ele tá aqui, ó. Se eu mandar para vocês lá, vocês vão conseguir abrir. Mas olha que eu abro ele aqui no computador, vocês vão notar que ele vai ficar com uma resolução muito ruim. Até que ficou bom, só porque eu falei. Mas, se eu for abrir num lugar, mandar para alguém, assim, mais longe, assim, uma resolução bacana, ele ficaria com a resolução ruim, né? Se eu for aumentando, ó, tô aumentando aqui, ele vai, às vezes ele vai acontecer isso aqui, ó. A imagem vai distorcendo um pouco. O que você tem que fazer? Vamos supor que você terminou. Deixa eu pegar uma imagem que tem uma resolução baixa aqui, que é mais fácil de vocês entenderem. Aqui tem a do Resende. A do Resende a resolução é horrível. Aqui. Por exemplo, aqui é do Resende, ó. Se eu for aumentando ela vai ficando muito ruim, né? Vai quebrando. Por quê? Porque as imagens do Photoshop, quando você cria ela no Photoshop, ou você cria no editor de imagens, você vai criar uma imagem vetorial. Ou, desculpa, um bitmap, né? Não é um vetor. Vetor, você pode ir distorcendo ele, tá? Que é, ele não vai, você pode ir aumentando que ele não vai distorcer. Photoshop, quando você salva ele no formato de imagem, eles são mapa de bits, então conforme você vai aumentando, você pode distorcer. O que você vai fazer? Se acontecer aquilo, você vai vir aqui, ó, imagem, tamanho da imagem. E aí aqui, ó, você coloca em pixels e você pode ir aumentando isso aqui. Aqui já está numa qualidade boa. Por que está numa qualidade boa? Porque na hora de configurar aqui, ó,
eu configurei aqui para uma resolução grande. Então, na hora que eu criei o novo arquivo, eu criei para ele ter uma resolução muito grande, tá? Então, por isso que ele ficou numa qualidade boa. Se eu colocasse, por exemplo, 50 a resolução, ia distorcer muito lá, ia ficar muito ruim, tá? Bom, pessoal, o que que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês criem um cartaz de propaganda de qualquer coisa, do que vocês quiserem, tá? Ah, professor, mas eu não tenho o programa. Abre qualquer editor de imagem aí no seu celular que você vai conseguir fazer, tá? É bem facinho. Vamos lá, a gente tem meia horinha, dá tempo de fazer agorinha. Aí, vocês podem me mandar lá, por exemplo, lá no WhatsApp, não tem problema, não precisa ser por e-mail, tá? É, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode me chamar, tá bom? Eu vou só desligar o microfone, porque senão fica atrapalhando vocês. Beleza, pessoal? Podem começar aí, por favor. Deixa eu só tirar essa tela aqui para vocês, para não atrapalhar. Pronto. Podem começar aí, por favor.